de Gênesis, agora nós estamos no 14, que é na lição 14, que é Salmo. Então, quando eu ponho assim, lição 14, vai ser durante todo o tempo, estou explicando aqui, Dianara, para elas também, né? O 14, aí eu vou pôr a sequência das aulas. Hoje é a aula número 2, porque eu já iniciei a aula número 1 na semana passada. Então, hoje é a aula 2 e a lição é 14. Aí, a semana que vem, lição 3, lição 3 não, aula 3 e lição 14. Só para a gente estar entendendo aqui, às vezes esquece, né? Mas é isso. Então, e quando a gente inicia, né? Eu fiz uma pequena introdução, e o primeiro item, né, é sempre a visão panorâmica do livro, onde a gente começa com as informações básicas e a gente dá esses itens que tem aqui, né? A autoria, a data, o local, o versículo-chave e a palavra-chave. Na semana passada, nós fomos até a palavra-chave, né? E nós definimos, né? Como está na revistinha aí, louvor. E antes a gente também viu esse local que está escrito aí, Jerusalém, maioria, e eu também coloquei um reforço como sendo o próprio templo sagrado, né? Então, como sendo o local onde se passa o livro de Salmos, pano de fundo, né? E isto, né, reforça a nossa introdução, né? Onde fala que o livro de Salmos, ele funcionava para Israel como um inário, né? E para exemplificar a questão, essa relação do livro de Salmos com Israel, eu vou pegar e exemplificar com o Salmo 24, versículo 3. Indianara, eu nem te cumprimentei, mas estava meio que conversando com você. No Zap, Rapaz, né? Tá trazendo. Então, a Ângela não vai poder vir, que ela está em consulta, tá? Então, vamos ler o Salmo 24, o versículo 3. É uma introdução para a gente poder ilustrando melhor aqui o que nós estamos estudando. 24, 3. Pastora Terezinha, você pode ler para mim? Só o versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Tá? Então, esse salmo, né? Aí no versículo 3, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo, ou no seu santo lugar, tanto faz, né? Mostra exatamente, né? Nos faz entender, né? Não mostra exatamente, mas nos dá esse entendimento que aí está se referindo a uma peregrinação religiosa, né? E a cidade santa de Jerusalém. Então, essa peregrinação, mais especificamente, era o local do templo. E nós vamos ver alguns salmos, né? Que eles falam salmos do degraus, que eles tinham, todas as vezes que eles iam para Jerusalém, para o templo, eles recitavam, né? Alguns salmos, né? Então, na outra aula também, né? Nós falamos que, apesar de ser considerado o livro de Salmo como um inário do povo de Israel, ele também, para nós, ele é atual. E é um dos livros, como nós já falamos, mais querido, né? E ele também é considerado como um inário contemporâneo. Sempre inário, né? E a palavra salmos, né, nós vimos que no hebraico, né, que é telihim, e que significa louvor, a própria palavra. E também é utilizado muito para designar
Salmos a palavra saltério, né? E saltério, porque muitas vezes a pessoa vai pegar saltério e vai falar assim, nossa, mas saltério aqui não tem nada a ver. Ela também se refere à palavra. Saltério se refere também ao instrumento musical antigo. E também, na religião católica, né, a gente também tem muito contato, né, que eles são cristãos, eles usam a palavra saltério como sendo uma adoração à Virgem Maria, ao Rosário. Então, tenho muitas amigas minhas que são católicas, né? E aí elas falam saltério, né? Saltério à Virgem. Mas, assim, quando a gente pega principalmente as Bíblias de estudos, os livros, tal, nós vamos ver que eles usam a palavra saltérios mais até do que Salmos, para referir ao livro de Salmos, tá? Dito isso, a gente falou bastante, né, da autoria na semana passada, e também, né, muitas pessoas só falam, quando fala Salmos de Davi. Por quê? A maioria dos salmos foi composto por Davi. Isso. Que a maioria dos salmos nós vimos que 73 salmos, né? Eles dão autoria como sendo autoria de Davi. Então, a gente, quando escuta falar Salmos de Davi, não é que o livro todo, né, como nós vimos, foi escrito por Davi, mas a maioria dos salmos faz referência a ele. Então, quando nós falamos também na semana passada, livro de Salmos, né? Então, uma coleção ou coletânea, né, de livros. Mas, assim, salmos são livros? São. Aí, quando você vai ver o esboço, né, tem até aqui na revistinha, tem um esboço, mas eu vou estar explicando primeiro, né? Porque a gente sempre fala coleção, coletânea, porque são vários livros. E eles são divididos em 5 livros, essas coletâneas. E, geralmente, termina com uma adoração ao Senhor, né? Então, muitos lugares vão colocar assim, adoração a Yahvé, que é uma denominação do nome do Senhor. Esta divisão em 5 livros, nós sabemos que são 150 livros, né? Mas, assim, cada número de livros vai ter uma quantidade X de livro. Geralmente, nós vamos ver aí que aqui tem, na revistinha, tem um quadro que mostra, né, facilmente para a gente, mas para entender que eles têm tudo a ver com Israel, né, com a história deles, eles colocam esses 5 livros espelhando no Pentateuco. O Pentateuco, a que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, né? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? 5 livros, Pentateuco. No esboço não vai estar colocando isso, mas na maioria dos estudos, eles colocam que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles seriam dentro do livro, como você vendo o livro assim como um cenário total, ele seria assim, 1 e 2, introdução aos outros livros, né? E denomina o Salmo número 1 como sendo um salmo de sabedoria. E que ele faz uma distinção entre o ímpio e o justo, né? Depois nós vamos estar falando melhor em relação ao Salmo número 1, né? E os demais livros, eles são agrupados geralmente, né? Pelos autores, pelo conteúdo, pelos assuntos comuns. E aí nós vamos ver, então, assim, o livro 1, como está aí, ó, vai dos Salmos 1 até o 41.
Isso você vai ver em todas as Bíblias, independente de ser uma Bíblia de estudo, porque nós falamos muito dos títulos, né, na semana passada. E não são todas as Bíblias que aparecem uns títulos de referência como aparecem nas Bíblias de estudo. Isso é muito importante. E também é importante assim, né, porque cada um aqui você pode explicar para outras pessoas, dar uma orientação sobre o livro de Salmos, né? E as pessoas às vezes te fazem uma pergunta, né? Sobre o porquê da questão de ter título, né? Porque os livros, eles não é uma continuidade um do outro, e eles abordam várias coisas, desde a autoria, como nós já vimos, um pouco do assunto, e também mostra até a questão que nós também vamos abordar na lição de hoje, as questões da própria forma literária do Salmo, né? Citando os instrumentos, citando, que nem nós falamos e colocamos como exemplo, e pedi para cada uma estar lendo no Salmo 81, nós vimos toda aquela referência, né? Ainda peguei vários, porque a gente tem que também estar considerando, porque às vezes a pessoa pega lá, né, estava assim, ao mestre de cantos, ao regente, é tudo a mesma coisa, é tudo sinônimo. Mas às vezes a pessoa pega a primeira vez, ela não vai nem entender, depois acha que um está falando uma coisa, está falando outra, mas cada um está falando a mesma coisa, mas as versões são diferentes. E essa compreensão, ela é dada, e é importante, nos livros nas Bíblias de estudo, né? E é muito importante porque, diferente de outros livros da Bíblia, às vezes o título que se dá, né, não tem muito, segundo os estudiosos, às vezes nem tem a ver com o título mesmo, né? Quando vai ver mais o estudo, tenta a relação, assim, não é uma coisa muito precisa. E agora que nós temos essa diversidade de versões, né? O que eu vi, assim, manuseando as Bíblias físicas, né? Que às vezes o título não tem toda essa parte de instrução, como eu estava falando, mas todas elas apresentam o título apresenta o Salmo com um título, que em muitas Bíblias pode ser considerado um subtítulo, mas todas têm. Então, é importante a gente ter essa informação, né? Então, o primeiro livro dessa coletânea vai de 1 a 41, e como está apresentando aí, né, na própria revista, a maioria desses salmos é de Davi. O Salmo 1 e 2, eles são considerados pela maioria dos estudiosos como autoria anônimos. Por isso que é importante a gente ver ali, está escrito maioria. Maioria não quer dizer que está dentro desse grupo, mas tem salmos aí que não vão ser de Davi. Começando pelo 1 e 2, que você pode pesquisar na maioria dos estudos das Bíblias, vai aparecer como anônimo. O tema, como a gente vê também aí, está a criação. E é semelhante, isso aqui é uma informação a mais que eu vou estar colocando, né? Semelhante ao livro de Gênesis, né? Que explica como a humanidade foi criada, como caiu em pecado, e que foi prometida a redenção. Neste grupo aí de Salmos, do 1 até o 41, a gente vai ver muito desse conteúdo, né? Mostrando também o ser humano caído, redimido e abençoado por Deus. Dentre esses, né, o salmo que a gente pode destacar é o Salmo 8. Só que eu não vou ler ele agora, porque depois a gente vai fazer uma leitura, né,
Mas o Salmo 8 é um salmo que fala, né, da criação do homem, fala da criação dos anjos, as criaturas, vocês podem colocar e depois, posteriormente, vocês podem estar lendo. É que agora eu quero avançar um pouco, senão a gente não avança, e nós temos o nosso esquema, né, de estar estudando. Aí até vou perguntar agora, antes de eu passar para o segundo livro, que é o livro 2, que vai do Salmo 42 a 72, quem já leu pelo menos uma vez, assim, do começo até o fim, todos os salmos, do número 1 até o 150? Rose, não. Selma, já leu? Não? Vanita, Não. já leu direto? Já? E a Evelyn? Não, né? Então, assim, ler, né? Nós vamos ver que a gente pode ler de várias formas, né? A gente lê, às vezes, superficial, né? Tem uma informação, e agora aqui a gente tem um estudo. Então, aqui hoje, assim, como eu estou apresentando o cenário do livro todo, eu vou dar alguns aspectos, mas depois eu vou seguir o nosso esquema de ir livro por livro, a gente podendo aprofundar, livro por livro, não, salmo por salmo, a gente aprofundar nas questões teológicas de cada salmo. Tem alguns que vão ser, porque tem salmo que tem só um versículo, e tem outro que é o Salmo 119, que tem 176 versículos. Então, varia bastante, né? Em quantidade. E também, gente, quando eu falei assim, que a gente fala Salmo 1, Salmo 2, agora eu explicando que são coleção de livros, dá para vocês entenderem, né? Diferente de quando a gente fala capítulo 1 de um livro, outro livro da Bíblia, né? Aí nos Salmos, porque eles são um assunto de um salmo, às vezes não tem nada a ver com o do seguinte, não tem essa sequência lógica, né? Então, é Salmo 1, 2, 3 e assim por diante. No livro 2, eles consideram esses salmos de 42 a 72. Também, neste grupo aqui, né, a maioria é de Davi também. E aqui eles colocam a maioria, e tem uma boa parte desse grupo aqui é dos filhos de Coré. Tem algumas Bíblias que colocam Coré, outra coloca Corá. E como nós falamos que espelha no Pentateuco, esse segundo grupo espelha no livro de Êxodo, né? Assim como lá no livro de Êxodo, descreve o quê? A trajetória da libertação do povo de Israel. Esses salmos, né, do livro 2, eles vão mostrar a nação arruinada e depois a nação restaurada. Então, Deus salvou Israel e Deus continua nos salvando. Dentro deste grupo aí, né, um salmo que representa bem essa salvação, né, mostrando essa correlação com Êxodo, é o Salmo 46. Tá? O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. E aqui os autores são os mais diversos. Tem Asaf e seus descendentes, e outros que nem são citados. E aqui, né, na sequência, né, do Pentateuco, ele vai ser, o livro 3 é semelhante ao livro de Levítico, né? Que no livro de Levítico, né, um tema central é o tabernáculo e a santidade de Deus. E, né, da mesma forma, neste grupo, nós vamos ter salmos falando bastante do templo e da entronização do Senhor, né? Esses salmos desse grupo aqui do 3, eles louvam a Deus porque Deus é santo e merece toda a nossa adoração e reverência. Aí no grupo livros
4, né? Também de autores diversos, desconhecidos alguns mesmo, né? Também na sequência, né, se espelha em número. O livro de números, né, o tema básico também, o relacionamento de Israel com as nações vizinhas. Os salmos desse grupo, do grupo de 90 até 106, eles também vão mostrar o relacionamento de Israel com as nações vizinhas, e também fala muito da relação com o reino de Deus e enfatizam muito esse relacionamento com as outras nações. O último grupo, que é o livro 5, vai do 107 ao 150, né? Aqui na revistinha aparece assim como autoria diversos autores, né? Mas nos estudos, a maioria coloca neste grupo, Davi também é autor de muitos desses salmos, de 107 até 150. E como, né, espelhando no Pentateuco, que é o último livro, então é Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio, a gente vê que é repetição, né, de tudo que Deus falou desde Gênesis, e principalmente da lei, né? E o resumo é temer a Deus e a sua palavra. Então, neste grupo aqui, 5, né, esses salmos desse livro aqui, dessa parte, né, de 107 até o 150, são hinos de louvor e ação de graças a Deus, por sua presença e por sua palavra, tá? Então, assim, eu explanei, né, mas a gente olhando aqui no quadro, que a Indianara agora ela acabou de estar colocando aqui para nós, né, na tela, compartilhando. Então, a gente vê, fazendo, né, assim, um reforço. No livro, o livro 1 vai ser do Salmo 1 ao 41, autor Davi, a maioria, o tema criação, no Pentateuco se refere a Gênesis, e aqui aparece doxologia. Tá vendo? A última, aqui no quadro. Todo mundo está acompanhando aqui? Não? A letra está miudinha, não enxergo, nem de óculos. Pega a revista que você pode acompanhar pela tua revista, tá? Ó, então, tem autoria, depois tem o tema criação, primeiro livro. Pentateuco, né, que esses primeiros livros se remete ao Pentateuco, ao Gênesis, aí aparece a palavra doxologia. Doxologia, alguém sabe o que é doxologia? Se alguém souber, pode falar, se não souber, eu já vou falar. A doxologia refere-se a mesma coisa que louvor, mas é assim, como se fosse uma apoteose, um clímax, assim, sabe? Quando você vai falando de Deus e aí você chega, assim, no máximo daquela adoração, né? Então... Autoadoração? Você pode colocar doxologia como sendo louvor e adoração, né? Tá. Seria, assim, a apoteose do louvor. Tá? A gente vai dando aula, vai aparecendo coisas na cabeça da gente aqui, assim, né? Sabe o livro de Romanos? Vou pegar aqui na Bíblia, tá, gente? Um momentinho só. Porque está vindo na minha cabeça, quando vem na minha cabeça, eu gosto de falar. Peraí. Romanos, acho que é o capítulo 11, deixa eu ver. Em Romanos, no capítulo 11... Romanos, sim. Isso aí é só para dar uma ilustração, né? Do 33 ao 35, na maioria das Bíblias, elas até aparecem assim, né?
como hino de adoração. Em muitas Bíblias vai estar escrito doxologia. Para você entender o que é doxologia, né? É quando você, assim, adora Deus, assim, na sua essência, né? Esse, aqui, em Romanos 11:33, fala assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os inescrutáveis. e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que esteja recompensado, aí vem o ápice, né? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. É lindo, né? Maravilhoso. A gente canta, é um hino, né? De ação de graças, maravilhoso. Mas, voltando aqui para a questão da doxologia, no livro 1, do 1 a 41, a gente pode estar colocando o Salmo 41, 13, nessa doxologia, né? Vamos ler, então, 41, 13? O senhor repete aí, por favor. Olha. É 41, que Salmos? Esse está na revistinha, tá no quadro. Porque eu saí do quadro porque eu fiquei lembrando tanto de Romanos 11, deu vontade até de cantar. Você já sabe que eu adoro cantar, né? A ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. Isso que é doxologia cantada, é isso. Aí na revistinha você vai ver, 41, 13. Pode ler, pastora Terezinha. Eu vou ler na Bíblia. Peraí. Agora eu que saí fora. Oh, Jesus! Oh, meu Jesus Cristinho. Tá. Salmo 41, 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Aqui a minha está que nem que a Indianara colocou aí, né? Compartilhou, que é a RC, de século em século, amém, amém. Então, é como nós vemos lá também, né? Então, doxologia sempre é essa exaltação, louvor, adoração, tá? O livro 2, aqui é só eu pegando o quadro, é bom vocês olhar o quadro, porque quem já está acostumado é uma coisa. Agora, quem não está acostumado a pegar quadro, às vezes a pessoa fica se confundindo. E o quadro é bom, né? Porque ilustra bastante aquilo que a gente fala, então ali coloca o que é mais importante no quadro. Então, aí nós temos o livro 2, dos Salmos 42 ao 72. Então, aqui na revistinha, a maioria dos Salmos, Davi, né? Mas, como vimos, tem outros autores. O tema, a salvação, o livramento, que tem tudo a ver com o Pentateuco na parte de Êxodo, é o segundo livro, e também os Salmos têm a ver com isso, né? E aqui, né, eles colocam na doxologia que contém a maioria dos Salmos de Davi, né? Vamos ler o Salmo 72, 20? (72, 20). Eu vou ler, tá? Porque é bem simples, né? Para a gente não demorar muito. Aí no 20 fala assim, findam aqui as orações de Davi, filho
de Jessé, né? Na realidade, aqui ele aparece como doxologia, mas porque, assim, aquela questão que eu falei, que faz uma ligação da maioria de um livro com outro, geralmente é essa questão mesmo de estar exaltando a Deus. Aqui está só remetendo, e a gente vai ver, né, lembrando sempre que Davi, a gente não pode esquecer, né, que a sua linhagem humana, vamos dizer assim, ela, né, chegou até Jesus com promessa, né? A gente tem a questão espiritual e tem a questão da linhagem de Davi, né? Da onde vem Jesus. Então, aqui, assim, essa forma de estar terminando sempre é uma exaltação também. O livro 3, o terceiro livro da Bíblia, no Pentateuco, é Levítico. Então, aqui vê a autoria, são diversos autores. O que é o tema do livro de Levítico, como está aqui, a santificação. E aí eles colocam como um salmo que mostra bem essa questão da santificação. Dentro do grupo é o próprio Salmo 73. E dentro da doxologia, eles colocam o Salmo 89, o versículo 52. Vamos ver, então, o Salmo 89. É o último versículo. Então, diz assim, o 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Tá? Então, bendito, né? Bem-aventurado. É uma exaltação também. Então, entra aqui como estando na doxologia, né? E assim, adorando o Senhor, Yahvé, e sempre, né? Amém e amém. A concordância. E aí vem o quarto livro, Salmos de 90 ao 106, os autores diversos, né? A maioria está escrito diversos, mas são a maioria anônimos mesmo. O tema, a semelhança do Pentateuco é Números, que fala sobre a fidelidade de Deus, e tem o Salmo 90, é um salmo maravilhoso, que eu amo muito, mas agora não é o momento que a gente vai ler. A gente vai estudar ele posteriormente, tá? E dentro da doxologia tem o Salmo 106, 48, que encerra, né? O livro 4. Então, aqui, no 106, 48, fala assim: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, louvai ao Senhor. Percebe que de uma coletânea de livros para o outro, né? Eles estão praticamente repetindo, né? Bendito seja o Senhor, amém e amém. E essa é a doxologia. E o último, né? Que é o maravilhoso, os livros do Salmo 107, todos eu falo que é maravilhoso. Fico só repetindo a mesma coisa. 107 a 150, também diversos autores. O tema é como, né, a gente viu, espelhando no Pentateuco, que é o Deuteronômio. E o tema está na lei do Senhor. E o melhor salmo que fala e expressa isso é o Salmo 119. E encerra com 150, o versículo 6, né? Que, como está escrito aqui, serve como doxologia para todo o livro, e nós já vimos que ele é o versículo-chave de todo o livro, né? Que fala que tudo que tem fôlego, nós lemos junto, né? Louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ou seja, ele começa e termina fazendo louvor ao Senhor. Aqui, acho que a gente já falou bastante, agora o quadro, né, tá bem já esmiuçado, e qualquer pessoa que pegar vai conseguir acompanhar e entender, né?
Mas eu acho assim que a coisa mais legal, que acho que a maioria não tem a informação, é que tem esses 5 livros e que cada um faz uma referência, né, a um livro do Pentateuco. Então, acho que é uma informação legal para a gente. Aqui na revistinha, continuando, nas informações básicas, ainda tem... Aqui eu só vou ler, né? Ler a própria revista que fala Salmos em uma sentença. Não tem muita coisa para acrescentar. Então, diz assim, o povo de Israel aprendeu a ser justo e expressou louvor, gratidão, confissão e adoração a Jeová por meio de suas poesias, né? Então, por meio de suas poesias. Então, o livro de Salmos é um livro poético. E o item 2 justamente pergunta isso. É uma pergunta, o item 2 na revistinha. Salmos são poesias? São, né? A gente já respondeu isso daí, né? Aí, deixa eu ver aqui. Eu tenho alguma informação mais para falar? Quando a gente fala em poesia, assim, para nós, né? Assim, mas fala do mundo ocidental, geralmente, a gente pensa nas nossas rimas, né? A gente fala assim, recitar uma poesia, então tem aquelas rimas que a gente já sabe que tem que combinar os versos, né? Faz aquela rima, uma métrica e tal, mas aqui a gente já viu que o livro de Jó também era poesia, e agora aqui também, Salmos fica mais característico ainda pelos elementos, né, da forma como está escrito, que é uma poesia. Por exemplo, né, o que é uma poesia para nós? Vou recitar um versinho aqui, né? Quando vocês eram crianças, vocês foram da escola, não quero falar de mim, né? Há tantos anos, a gente recitava assim, né? Na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Lembra, irmã Vanice? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. A gente tinha que decorar. Agora, no tempo da Indianápolis, não sei como é que... Se ela vai até lembrar disso, não. No meu tempo tinha, né, Vanice? Tinha sim, a gente tinha que decorar na Tinha que escola. decorar essa poesia, né? Nossa, Jesus. No Era seu tempo tinha isso, Indianara? tinha isso. Não, eu que lia poesia por conta própria mesmo. A gente sempre fala assim, era pequenininho, do tamanho de um botão. Então, eu tinha que ter... Ó, a gente, quando ia recitar, a gente fica já só falando, né, pela forma que terminava cada linha, assim, né, das estrofes, já parecia uma música, né? Então, já tinha, assim, uma rima, uma métrica, né? E isso é bem característica das poesias e de música, que é uma coisa que a gente também vai falar aqui no livro de Salmos, né? Até a gente vê que nas músicas, até seculares, né, tipo... rap, eu não sei se é rap, acho que é rap, que eles fazem rima, essas coisas, né? Então, a gente tem esse tipo quando fala de poesia, a gente vem isso na nossa mente, né? Mas a poesia hebraica, não, ela tem uma forma diferente, né? Os elementos diferentes. Então, assim, vamos dizer, resumidamente, o que a gente vê nessas poesias, como está aqui no livro de Salmo, são as questões dos pensamentos, das ideias que eles repetem, né? E isso daí, pode pegar todos os estudos, vão estar colocando essa mesma forma, né? Que é o paralelismo que mais apresenta, né? E através de uma frase, eles reforçam na outra para você entender mais, dar mais clareza, né? Então, é totalmente diferente. Por exemplo, no Salmo 103, 10, está escrito assim, no Salmo 103, 10, não nos trata, falando de Deus, segundo os nossos pecados. Aí continua falando assim, ó, nem nos trata
nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Então, o que a gente vê? A primeira parte, né, fala assim, não nos trata segundo os nossos pecados. Aí continua para dar reforçar o sentido e dar um melhor entendimento, vai falar, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Salmo 103:10, esse aí, que eu acabei de falar. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou, nessa parte aqui, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades, vai reforçar a ideia, né, de que o agir de Deus não era uma questão de retribuição, até como nós vimos, né, no livro de Jó, que Deus nunca tratou desta forma mesmo, né, segundo os nossos pecados, né, tá? Então, aqui a segunda parte, a parte B do versículo, deixa mais claro isso, tá? E aí, na revistinha, voltando, os elementos mais que tem dentro da poesia, né? Nós vamos ver aqui dentro da revista mesmo. Tem figuras de linguagem, que aparece aí na revistinha como 2:1. Depois tem o paralelismo, que eu até acabei de explicar agora, e tem o acróstico, né? O que aqui, gente, é só para a gente, quando a gente for ler de novo, com esses elementos gerais que a gente está pondo, a gente vai associando e vai ficando uma leitura mais clara para nós entendendo melhor, né? Então, aqui, na revista fala assim, os salmos são poesias? Talvez, quando a gente lê os salmos, a gente não perceba o tom poético ou musical desses textos, por aquilo que eu já falei, porque não é igual às nossas poesias. Mas eles apresentam 3 coisas que são fundamentais. Então, a gente vai ler e vai perceber isso. A primeira é figura de linguagem. Aí, também não vai dar para ficar explicando, mas, assim, quando a gente estuda português, aí a gente entende o que é figura de linguagem, né? São palavras que usam substituição a outras palavras ou frases para melhorar o sentido, valorizar o texto. Então, isso é uma figura de linguagem. Dentro da língua portuguesa, a gente tem várias figuras de linguagem, mas aqui dentro da poesia hebraica e do livro de Salmos, vai, assim, sobressair essas três figuras. A metonímia, que está escrito aqui, substitui uma palavra por outra. Exemplo, Salmo 150, o versículo 19. Então, tem assim, sua língua trama. Aí a explicação, né, para essa metonímia é que quem trama é a pessoa, né? Mas aqui eles usam uma parte do corpo, que é a língua, para falar e denominar toda uma pessoa, tá? Se a gente for ver esse Salmo 50, versículo 19 aqui, em outras versões, eu acho que essa daqui está na Revista e Atualizada ou na Nova Almeida, não sei qual das duas, que fala sua língua trama. Mas põe na sua um pouquinho, Indianara, por favor, nessa que você estava usando, essa versão. Salmo 50, versículo 19. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Tá? Aqui, né, já não fala sua língua trama, mas fala, né, que solta a tua boca para o mal. E o segundo verso, né, que complementa, né, a tua língua compõe o engano. Então, se refere não só a uma parte do corpo, né, mas, assim, a pessoa como um todo. Então, a boca aqui, né, está se referindo à língua e expressando, né, dando a ideia para nós de que é toda uma pessoa.
não só uma parte do corpo, tá? E aqui, né, aqui é usado, aqui é só um exemplo, né, gente, só para... Aí quem quiser aprofundar mais também pode pegar, porque senão acho que também fica muito cansativo, só para a gente ter mais um conhecimento, né, a nossa cultura aqui, aprendendo a Bíblia, fica cada vez maior, né, tem que lembrar até das figuras de linguagem. Aí tem o merisma, né, aí fala assim, usa dois opostos para significar o todo. Exemplo, no Salmo 139, 2. Sabes quando me levanto e quando me sento e quando me levanto, ou seja, o tempo todo, né? Então, fala assim, em algumas versões tem pouca diferença. Conheces, né? Fala o meu assentar e o meu deitar. Depende da versão que for pegar, mas é isso, né? Então, aqui usa dois opostos, né? Porque aqui o sentar, a palavra sentar e a palavra levantar, né? Mas assim, para reforçar aqui, né? Ó, tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Então, essa primeira parte aí, né? São o assentar e o levantar, são dois opostos para dar essa ideia do todo. E a personificação é o terceiro aqui dentro da figuras de linguagem, onde fala assim que essa personificação é mais fácil de entender. Atribui atitudes de pessoas ou animais a objetos inanimados, conceitos ou animais. Aí, esse exemplo que eles vão dar fica bem fácil. O Salmo 96, 11 fala assim, ruja o mar, né? Então, eles usam assim, quem ruge é o leão, né? Então, está falando que o mar ruge. Então, está atribuindo uma atitude de um animal, né? Para o mar, que é um objeto inanimado. Que, assim, não é objeto animado, que não é uma pessoa, né? Não é um animal. Então, tem Bíblias que não está escrito ruge o mar, está escrito brame. Tem muito, acho que essa sua, acho que está brame, né? Gente, quando a gente vai estudar, se a gente vai ficar pegando muitas versões, a coisa vai longe. Mas a gente pega sempre dois, porque aqui na revistinha eles estão usando uma diferente da gente, né? Então, aqui, ó. Alegre-se os céus, regozije-se a terra. Aí a parte B. Brame o mar e a sua plenitude. Se você for ver o significado da palavra bramar, também é rugido, é a mesma coisa. Ou é um som, né? Um som muito alto, né? Um grito forte. E na maioria se refere a animal, né? Quando fala bramar também. Então, aqui esse personificação é mais fácil de entender. E realmente, quando usa essas palavras, né? A gente forma um pensamento, né, na nossa mente que dá mais clareza do que está falando. Então, o entendimento melhora mais. Aí, tem esses três elementos aí vem o paralelismo, né? Que aqui explica, né? Que é o enunciado de uma verdade em duas sentenças sinônimas, opostas ou complementares. Então, esse paralelismo é o que aparece mais no livro de Salmo, né? Uma frase vai sempre ajudando na compreensão da outra, ou por dar o mesmo sentido, ou por usar palavras opostas para reforçar a ideia, né? Ou ainda para ser uma complementação. E aí, aqui nesse exemplo do paralelismo, vai usar o Salmo número 1. Então, ó, no sinônimo, ele vai usar o versículo 5. Então, ele tem que pegar a Bíblia. Porque cada Bíblia, né, tem umas que tem o termo perverso, tem outros tá escrito ímpio, né? Depende da... Então, essa aqui tá ímpio.
Aí na revistinha está perverso, mas como sinônimo de ímpio, a mesma coisa. A parte B, ó. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então, a parte B, ela vem, assim, reforçar como sinônimo, né? Explicando aqui que o ímpio ou perverso é a mesma coisa que pecador, tá? Então, esse termo perverso é sinônimo de pecador. Mas aqui, no caso, ímpio, é a mesma coisa. O oposto, né? A gente vai ver no versículo 6, que já está aqui, coloca o 6 aqui, ó. Sobe um pouquinho, ó. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá, né? O caminho dos ímpios, né, se contrapondo ao caminho do justo. E essa é a ideia central do Salmo número 1, né? Então, ou o caminho do justo, o caminho dos ímpios, dá no mesmo, a ordem aí não tem problema. Mas a gente vê que são ideias e palavras opostas, mas que reforça o sentido do que o salmista quer falar. E tem ainda dentro do versículo 1, eles colocam o versículo 4, né, dentro do Salmo 1, né, como sendo nesse paralelismo aqui, a complementação. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Aqui, né, na revistinha, eles colocam como a palha. E a palha está fazendo referência também aos ímpios, né, que já está na primeira parte do versículo. Então, os ímpios são como a moinha que o vento espalha, ou seja, como a palha mesmo, né, para mostrar coisa que não tem consistência. Então, é dessa forma. Esse salmo, eu coloquei aqui só para a gente ver aqui dentro, né, da poesia como sendo, né, essa figura, esse elemento que a gente chama de paralelismo. Mas depois nós vamos estudar ele, assim, de forma, como a gente faz, né, nos outros livros. Vamos pegar no tour, vamos pegar esse Salmo número 1, porque ele é muito legal mesmo. E explica muita coisa para muita gente, né? E para nós mesmos, né? Que a questão da fé é a mais importante dentro da Bíblia. E tem, dentro dessa questão da poesia ainda, o item 2.3, que é o acróstico. Essa é mais fácil, né? Porque o que ilustra mais o acróstico tem outros salmos, mas o melhor exemplo está no Salmo 119. Ou seja, cada linha ou grupo de estrofe desse salmo inicia com uma palavra do alfabeto. Então, todo o salmo você vai ver, ele vai seguir todo o alfabético hebraico, né? Então, eu não sei o alfabeto, mas é assim, né? Deixa eu ver aqui como é que começa com Aleph, isso eu sei. Depois tem o Aleph, tem o Bet, Gimel, e vai indo. Quando vocês pegarem os Salmos 119, vocês vão ver que tem 22 letras, porque o alfabeto hebraico, ele tem 22 letras. Quando eu estive agora na Sérvia, né? Olha a Esnobanda, que é a professora, né? Lá na Sérvia, o alfabeto deles tem 28 letras, um dos, que tem 3 idiomas lá na Sérvia. Por falta de um, tem 3, gente. Sendo que um tem 28 letras. Mas aqui no acróstico, dentro do livro de Salmos, eles vão mostrar isso, né? Na maioria das Bíblias de estudo, você vai ter sempre, né, cada grupo de 8, né, cada grupo de 8 versículos, ele inicia com uma letra do alfabeto. Então, tem os versículo 1 a 8, inicia com a palavra em cima, Aleph, né?
Se a gente fosse explicar em um acróstico assim, dentro da nossa língua, né, portuguesa, dentro do nosso idioma, seria assim, um versinho. Aí você punha A, né? Ana gosta de banana. Aí o B, na outra linha, você põe Beth gosta de laranja. Cris gosta, sabe? Então, cada letra cada linha seguindo uma letra do alfabeto. Isso é um acróstico, tá? Então, aqui, de modo geral, depois vocês pegam e dão uma lida melhor, tá? E explica, né, as figuras de linguagem que é utilizado na poesia hebraica e especificamente aqui no livro de Salmos. Bom, continuando aqui, vem as anotações musicais. Eu queria passar tudo isso, mas acho que vai ficar muito. É simples. A gente fala assim, Salmos inário, né? E fala assim, tem tudo a ver com música. Tem tudo a ver. Então, aqui a gente faz menção novamente dos títulos, nos próprios títulos, a gente já falou que fala, além da autoria, fala remete ao nome de um regente, geralmente, né? Porque ali, tirando o rei, né? Salomão e Davi, tem Moisés também, né? A gente vai ver que a maioria é sacerdotes ou levitas. E que Davi deu essa responsabilidade para eles de cuidar da música dentro do culto, né? Lembra dos turnos, quando a gente estudou o livro de crônicas, né? Que fala Davi estabelecendo os turnos, né? Então, aqui os salmos, e a gente sabendo que a maioria de Davi, também, e sendo inário, é só juntando uma coisa com outra, tem tudo a ver com a música. E quando a gente pega, assim, os títulos, isso também eu falei na outra aula, a gente tem muitos títulos, eu mesmo, quando eu peguei as Bíblias, primeiras, assim, que eu comecei a ler, não eram Bíblia de estudo, mas aparecia a palavra, assim, Selá, entre uma estrofe e outra, eu ficava assim, o que é isso, né? Porque só tinha entre parênteses a palavra Selá, né? Então, algo dentro da música, né? Que significa pausa, né? Então, nós vamos ver dentro dos próprios títulos também, né? As dedicatórias, como eu já falei, né? E quando a gente fala de música, né? A gente geralmente, música é uma arte. Mas, assim, dentro da Bíblia, ela vai além dessa questão da criatividade, de ser uma arte, né? Porque tem a parte espiritual, né? Então, vai expressar emoções, os salmos vai ter, dentro de tudo isso, né? Uma parte que nos ensina e também que nos exorta. Então, essa é uma parte espiritual, que vai muito além da criatividade de ser só uma questão de arte, de ser uma coisa bonita, nesse sentido que eu quero falar, né? Que mexe com a emoção da gente, tá? Tem essa parte. E no final, né, a gente vai ter muitas lições, né? Principalmente de fidelidade e do conhecimento de Deus, né? E aqui na revistinha nós temos assim, né? Nos Salmos, as primeiras coisas que vemos antes da mensagem é a anotação musical. Você verá que, além de específicas, são muito curiosas. Para os mais intrigados, vale a pena uma pesquisa a respeito da música na antiguidade. Então, eu concordo totalmente. Quem quiser saber mais, estudar mais música, vai lá, né? Estuda a música, vê toda a questão de cifra, né? E agora eu não lembro. Tem um monte de coisa. Quando eu estava na escola, aprendi música também, mas agora eu não lembro, não. Coisas específicas, tá? E é interessante, né?
Aí fala assim, veja as anotações mais interessantes e os salmos em que tem essas anotações. Indianara, você queria falar alguma coisa? Eu ia comentar, né, que a Igreja Católica, os mais tradicionais mesmo, eles cantam os salmos. Quando você vai seguir lá a liturgia católica, tem a primeira leitura, aí tem salmos e segunda leitura e evangelho, uma coisa assim. Que faz muitos anos que eu fui na Igreja Católica. Mas os salmos deles... Eu fui muito na missa, é assim mesmo. Só que assim, quase ninguém cantava, né? E eu conheci uma senhora que ela cantava os salmos, então ela me ensinou. Então ele é meio que falado e cantado ao mesmo tempo, com um instrumento bem sereno, que quase ninguém conhece. Então eu achei bem legal, porque ele tem uma partiturinha dentro da própria liturgia lá, quando você aumenta o tom, quando você abaixa e quando você dá a pausa. Então é bem interessante. Por isso, né, que a gente, desde o começo, está falando do inário, né? E é bem assim mesmo, bem dentro do quem estuda música, vê, né, essa questão mesmo, né, de como você vê um salmo ali, né, quando ele fala que é para uma celebração, tem muitos no título, você vai ver isso, né, falando que é para um determinado culto, né, e até os exemplos que eles falam aqui das anotações dentro da revistinha vai estar mostrando, ó. No Salmo 4 fala ao mestre de canto regente com instrumentos de corda. Então fala até o tipo de instrumento. E na Igreja Católica, né, para eles falam saltério e até também indicando essa questão que você falou dos instrumentos, como usando já também como sinônimo, a palavra saltério como sinônimo de instrumento antigo, né? E quando a gente faz os estudos, muitos falam mais que é de corda, flauta também, né? De sopro, mas também refere assim a outros instrumentos, não só, mas a boa parte cítara, né? Que nem vai aparecer aqui, ó. No Salmo 5, por exemplo, para ficar melhor, se bem que já está em cima, só vou pegar o Salmo 4 e o Salmo 5, depois a gente para e na semana que vem a gente pega de novo, daí em diante. No Salmo 4, eu vou pegar aqui na Bíblia de Estudo. Ó, tem assim, na parte do... Se você pegar pela Bíblia online, você não vê, tem que ser na física, né? Porque aí é legal também, porque a importância para nós também de manusear a Bíblia física, né? Na de estudo, na minha aqui, que eu estou usando, que é a de aplicação pessoal, e na versão revista e corrigida, da Ângela é um pouquinho diferente, mas é também aplicação pessoal, que é muito boa essa Bíblia. Diz assim, ó, alegria, o tema, alegria pela proteção e pela paz de Deus. Podemos colocar nossa confiança em Deus, porque Ele ouvirá quando clamarmos. Aí tem autor Davi. Aí vem a parte de título, que é comum em quase todas as Bíblias, independente de ser de estudo ou não. Vem assim, ao regente do coro, um salmo de Davi, para ser acompanhado por um instrumento de corda. Você quer ver na sua Bíblia, Indianara, na física, o título? O meu tá, Davi ora a Deus na sua angústia. Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Neginote. Então, aí já coloca, né, uma parte do hebraico, né? Mas no seu, Vanice, tá como? O meu está assim, ó. Confiança em Deus na angústia. Salmo de Davi. Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumento de cordas. Instrumento de corda, né? Então, como está aqui na revistinha, né? Ao mestre de canto, que é o regente, com instrumento de cordas. Então, mostrando, né, que é
a questão que tem tudo a ver com música mesmo, né? Então, já dá uma direção, né? No sentido de dar uma direção. No Salmo 5, que é o seguinte, né? Dentro dessa parte de título, no meu tem ao regente do coro, também o Salmo de Davi, para ser acompanhado por flautas. Então, aqui no Salmo 5, para flautas. Né? No Salmo 8, vem assim, ó, o regente do coro, um Salmo de Davi, para ser acompanhado por instrumento de corda, né? Então, assim, na maioria, segundo a melodia dos lagares, isso é mais em referente ao Salmo 81, que nós também vimos na semana passada, né? No Salmo 53, tem Salmo para cítara. No 53 aqui, deixa eu ver na minha física, qual que é o título. 53. O mestre de canto. Ao regente do coro ou mestre do canto, tanto faz, né? Uma meditação de Davi para ser acompanhado por instrumento de corda. Aqui no meu 53 nem fala que é cítara, né? Mas, né, em outras versões vai falar cítara, tá? Então, gente, vamos parar aqui, né? Por causa da hora que já está avançada. Na semana que vem a gente continua falando mais um pouco do geral. E se der, a gente já começa a fazer o nosso tour falando das mensagens teológicas. Vocês estão dispostos a ir um por um? 150? Então vamos, né? Então, quando a gente terminar o livro de Salmos, a gente vai ter lidos juntos, que é bem gostoso, né? E aqui nas revistinhas, vocês pegam um pouquinho, que o item 4 vai falar de aplicação pessoal, para cada um já ir olhando qual que é seu salmo preferido. Eu vou dar oportunidade para vocês falarem, tá? Do seu salmo preferido e fazer comentários. Então, já vai pensando nisso, tá? Então, vamos encerrar, gente. Eu sei que esse livro de Salmos, ele é bastante interessante. Mais que a gente goste dos Salmos, né? Mas tem dessa visão, assim, que a gente só vai lendo, né? Os Salmos e amando os Salmos, né? Porque eles, nossa, expressam muita coisa para a gente, né? Mas agora, com o estudo, eles vão ficar ainda mais significativos, eu creio, né? Sempre que a gente faz estudo, melhora. Quando a gente lê, porque agrega mais coisas. Então, vamos fazer oração e vamos encerrar. Vou agradecer a presença da Evelyn, que conseguiu ficar acordada na aula. E da Lavínia, né? Hã? A Lavínia que está. A conta é da Evelyn, mas é a Lavínia que está. Não, mas é que eu ia falar. Lavínia, só que fiquei lendo aqui Evelyn Paraíso, é da frente. Então, Lavínia, não é porque está escrito aqui mesmo e eu estou com a cabeça de um dia cansada, tá? Mas deu para entender que era você, mas né? Não tem problema, não. Eita, menina, essa menina é demais. Essa é das boas. Essa menina é 10. É 10. Apareça qualquer dia lá na igreja, viu? Uhum. Então, Rose, tem um chocolatinho lá para você. Não sei que hora que você vai aparecer, senão eu vou comer. Ah, não. Vamos buscar, né, Lavínia? Sim. Avisa a pastora Terezinha que eu deixei lá na casa dela. Ah, se ela demorar muito, quem vai comer sou eu. Olha isso. Meu Não, Deus. a partir de hoje eu estou de férias. Ah, então tá bom. Então tá bom. Para algumas irmãs, deu só para eu trazer um imã, né, dessa viagem. Vocês já sabem, não preciso falar o que aconteceu, né? Uhum. E algumas daqui que foram as expositoras, eu trouxe um chocolatinho para adoçá-las. Então vamos orar, Tá bom. tá? Tá. A Selma ganhou o dela, né, Selma? Você não ganhou o seu? Ganhei, é uma delícia. Então tá bom. A Indianara também disse que gostou, eu também gostei.
Vamos, é uma coisa simples, gente, só para uma lembrança mesmo. Orando e encerrando. Ai, tá. E a nossa foto? Você tirou, Indianara? Tirei uma só, mas é bom todo mundo posar para foto. Vamos posar. Vamos aí, Selma. Apareça. Isso. Vamos tirar a nossa foto. Tirou? Ah, ficou bonita. A minha ficou bonita. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Pai, que eu creio que foi muito gratificante para mim e para as meninas também. Agradeço pela presença delas, mas muito mais pela tua presença, Senhor, pelo teu Espírito, Pai, direcionando, falando. Eu sei que falou na mente delas muito mais do que eu falei aqui com as minhas palavras. E que muitos salmos virão na cabeça delas, porque elas têm os seus salmos preferidos. E que o Senhor possa abençoar a nossa noite, que nós possamos ter um sono reparador. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz. A paz. Fiquem com Deus. Paz. A paz.